como manhwa são direcionados ao público adulto maiores de 18 anos e que tenha um psicológico forte e uma boa saúde mental. Porque essa obra contém conteúdos pesados como abuso, estupro, violência física, mortes, torturas e você pode acabar tendo a sua sanidade mental comprometida. Então sinta-se avisado e se você repudia algum desses assuntos, deixa o like e segue o vídeo imediatamente. Mas caso você tenha ficado interessado pela história perturbadora, você irá ver como o bullying acaba com uma pessoa e como os traumas psicológicos causados por outras pessoas podem levar à loucura. Você descobrirá uma história no mínimo interessante apesar de tudo isso. E claro que você também pode ficar sequelado, mas eu acho que vale a pena o risco, a não ser que você seja sensível para essas coisas. Esse manhwa é recomendado apenas para os seus inimigos ou para as pessoas que realmente gostam de histórias complexas, gore, com personagens complexos e que não se importem de ficar traumatizadas. Eu acho que eu estou exagerando um pouco, mas fiquem avisados. E se você leu essa obra, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo nos comentários o que você achou ou se você ficou traumatizado, mas por favor, sem spoilers do final. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre Killing Stalk. É um manhwa, ou seja, um mangá coreano, só que colorido e feito para poder se ler no celular. Escrito pela Kogi, com 68 capítulos, muita loucura, muito sangue, violência e muita complexidade. E que se você for forte mentalmente, vale a pena dar uma chance para essa história com toda certeza. Foi uma das melhores obras que eu já consumi por diversos motivos que eu vou explicar ao decorrer do vídeo. Fiquei meio traumatizada? Fiquei meio abalada psicologicamente? Fiquei. Tô refletindo essa história e os acontecimentos? Sim. E provavelmente vou ficar refletindo por muito tempo. É uma história pesada? Muito pesada, exagerada, nojenta e às vezes é realmente perturbadora. E causa uma devastação emocional, ainda mais quando você começa a simpatizar com um sociopata doente mental e manipulador de histórias. E às vezes você simpatiza com ele apenas por ele ser bonito. Também pode ocorrer de ficar realmente desequilibrada por causa do Yubun, que é o cara mais iludido, besta e carente do planeta. E essa obra, ela não é ruim, apenas os acontecimentos que são realmente bizarros, mas o desenvolvimento dos personagens tá em outro nível. Essa obra foi indicada pra mim por uma inscrita do canal, a Isis Rocha. Muito obrigada de verdade, falei que tava querendo ver um trem assim um pouco mais complexo, ela foi lá e me indicou isso aqui. Killing Stalk conta a história de um serial killer e de um stalker. Yubun, ou Bun, é um sujeito cheio de olheiras enormes que tem uma leve semelhança com Levi, de Attack on Titan, e é o protagonista dessa história. E ele tem uma obsessão por um jovem bonito, popular e amoroso chamado Sang-woo, que parece o Atsumamiya de Haikyuu. Bun e Sung-woo cursaram um ano na escola junto e posteriormente prestaram serviço militar. Bun e Sang-woo nunca trocaram mais do que algumas palavras, mas a obsessão do Bun é enorme, que ele invade a casa do Sang-woo, se masturba em sua cama, cheira as suas roupas, repara em todos os detalhes e durante a invasão Bun escuta alguns barulhos estranhos vindo do porão e ele desce para saber o que é. E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher amarrada, seminua, mutilada e com os dois tornozelos quebrados. E aí ele descobre que Sang-woo, na verdade, é um serial killer sangue frio, sociopata que age como um psicopata. E essa é a sinopse do manhwa e a gente tem que concordar que ela chama bastante atenção. E caso vocês não saibam a diferença entre psicopata e sociopata, psicopatia é uma doença que causa um transtorno na pessoa porque ela nasce com falhas neurais. Então não tem sentimentos, nem raiva, nem amor, nem medo ou culpa, ou seja, bem sangue frio mesmo. E sociopatia, ela se desenvolve quando uma pessoa sofre muito abuso ou uma pressão psicológica muito grande, entenderam? E o Sang-woo, ele é um sociopata por conta dos vários traumas que ele sofreu no passado. E que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E ele age como um psicopata porque ele é muito sangue frio quando ele vai matar as suas vítimas. E você entenderá melhor se vocês lerem a história ou se vocês assistirem esse vídeo até o final. E como vocês podem ver, os dois protagonistas são personagens masculinos. E eles acabam tendo algumas relações, o famoso yaoi. Mas o yaoi nessa história é o de menos, porque o foco da história é o terror e a pressão psicológica e a violência que o Sang-woo faz com o Bun. E, na minha opinião, não existe romance, existe só a obsessão do Bun e ele sendo burro mesmo. E o Sang-woo tratando o Bun de forma completamente violenta, abusiva, bizarra. E muitas pessoas acham que essa história é um romance
por eles terem relação. Mas como eu falei, Killing Stalk não é um romance, porque os dois personagens são pessoas doentes com problemas psicológicos graves e que sofreram abusos e eles não são capazes de compreender relacionamentos afetivos como pessoas saudáveis. E a história deixa isso bem claro. Essa relação tóxica entre eles é usada na trama para desenvolver a história, para desenvolver o psicológico dos personagens, para desenvolver os dramas, os sustos, os medos, porque é uma história de terror psicológico para causar pressão em você, para causar um desequilíbrio emocional em você mesmo. E até o policial da história que estava investigando o Sang-woo ficou doente com esse relacionamento dos dois. Isso é a prova de que não precisa de sangue para poder traumatizar alguém, e o policial percebe que a realidade é pior do que parece e que muitos usam máscaras e que até o mais belo não é tão belo. Só que fora o policial, ninguém mais percebeu, porque tava todo mundo tão manipulado, tão emergido, sabe, nas manipulações do Sang-woo, que eles não perceberam nada. E nem mesmo o Boom, que sofreu várias e várias violências, conseguiu sair dessa manipulação, de tão manipulado que ele estava sendo. Então quem é a Yanakode perto de Sang-woo? Pra falar a verdade, eu acho que ele nem existe. A Yanakode é esse cara aí, é o mais manipulador que eu conhecia até eu ler esse manhwa. Então, se você achava que ele era o mais manipulador, não, ele não é o mais manipulador. E só vocês lendo pra poder entender a história melhor. E falando da história, o Sang-woo chega e vê que o Boom tá lá no seu porão, um invasor. Então ele pega um taco de beisebol e bate no Boom até ele desmaiar. E quando o Boom acorda, a primeira coisa que ele faz é se declarar para o Sang-woo, dizendo que ama ele. O Sang-woo quebrou as duas pernas dele, bateu nele até ele perder a consciência, pode matá-lo a qualquer momento, tá fazendo ele de prisioneiro, e ele vira pro cara e fala que ama ele. E isso foi o que mais chamou a atenção do Sang-woo, porque ele claramente tem problemas em relação à sua mãe. Ele mata várias pessoas e ele projeta em suas vítimas a sua mãe. E o Boom quebrou esse padrão. Porque para começar, o Boom, ele é homem. E a maioria das vítimas que o Sang-woo mata são mulheres. Mas enfim, o Boom, ele é um homem e as vítimas anteriores o odiavam, gritavam, xingavam com ele enquanto ele batia neles e tal. E era isso que alimentava a fantasia que o Sang-woo tinha de agir como o próprio pai dele, que era abusivo. Porém, o Boom, mesmo sendo machucado e conhecendo a verdadeira face, ele diz que ama o Sang-woo e que quer ficar com ele pra sempre. E mais pra frente, né, vai passando a história e tal, ao longo da história o Sang-woo acaba se tornando dependente dessa relação. Só que ele é um doente mental, então essa coisa de bom ou mal é extremo pra ele, sabe? Não existe meio termo. Ou ele é bom demais, ou ele é ruim demais. E isso é instável e acaba mostrando o lado horrível e destrutivo do ser humano. E Sang-woo faz essas coisas, ele mata pessoas, ele maltrata o Boom sem sentir culpa. Ele só faz. E o Sang-woo faz de Boom seu prisioneiro, faz a vida dele um inferno, faz ele de escravo, abusa dele, quebrou as duas pernas dele, bate nele, mutila ele, corta o pescoço, os pés, faz coisas bizarras, fez um jogo horripilante com ele, fez ele matar pessoas e o incriminou, o humilhou, faz ele vestir roupas da mãe dele, porque o Sang-woo acha que o Boom é bem parecido com a mãe dele. E ele busca no Boom esse afeto que ele não tinha da mãe dele. Então, às vezes, ele acaba pedindo um abraço pro Boom. Então, por causa dessa falta de afeto, sabe, que ele tinha da mãe dele, pelo Boom parecia a mãe dele. Mas para o fim do mangá, vocês vão perceber que várias das coisas que o Sang-woo fez com o Boom e com as vítimas tem alguma relação direta com a mãe dele. E ele também coloca tanta pressão, mas tanta pressão no Boom, que até quem tá lendo o mangá fica meio sequelado. E ele fez isso e outras coisas também, mas pelo menos ele não é estrupador, depende do ângulo que você vê. E o Sang-woo, ele é tão desequilibrado a ponto dele parecer ter esquizofrenia, uma doença hereditária, né, que a mãe dele apresentava ter os mesmos sintomas. E o Sang-woo é consequência de tudo que os pais deles fizeram com ele, principalmente a mãe. E ele é tão destruído emocionalmente em relação à mãe dele que ele brinca de boneca com o cadáver da sua mãe morta e guarda o corpo dela junto com o corpo de outras pessoas que ele matou bem perto dele. Aonde? Só lendo o mangá pra vocês saberem. E é bizarro isso, né? Também chegou a tratar o Boom de uma forma menos ruim. Às vezes, ele até comprou roupa pra ele, levou ele pra sair, levou pra festa, pro shopping, pra esquiar, deu um presente de aniversário pra ele, que era a cabeça do tio dele. Eu sei que isso não é engraçado, só que como eu falei, essas coisas vão de um extremo para o outro. Então, no momento
momento ele trata o Boom menos mal, mas daqui a pouquinho ele já tá humilhando ele. Depois ele leva ele no mercado e depois ele já tá lá batendo nele, afogando ele, xingando ele, entre outras coisas, entendeu? Varia muito, vai de um extremo pro outro e tal, e é mais ou menos assim. E mais uma vez, é só você lendo mesmo pra você ter uma percepção maior do que eu tô falando. E o Yubum, ele é carente e ele é tão acostumado a sofrer, a ser maltratado, a apanhar, a ficar com fome, a sentir dor por causa do que o tio dele fazia com ele, porque o tio dele era bem ruim pra ele. Estrupava ele, batia nele, deixava ele com fome, humilhava ele. E até a avó do Boom teve a capacidade de virar pra ele e falar que não era pra ele ficar magoado com o tio dele, porque o tio dele bebe e não é casado. E aí ele perde a cabeça e faz essas coisas com o Boom, às vezes deixando ele até perto da morte. Isso é uma coisa realmente bizarra e ridícula. E também, pelo que parece, o tio do Boom matou os pais do Boom. Porque se você te perguntar, cadê os pais do Boom? Pois é, morreram. Então o Boom, ele não tinha ninguém para ajudar ele. Ele era mago, fraco e não podia fazer nada. Então qualquer demonstração de afeto que seja, ele já se sentia um pouco mais confortável. E o Sangyo, né, por mais que ele fazia coisas horríveis e tal, ele também fazia algumas coisas boas pela percepção do Boom. Então ele é tipo 1000% iludido, entendeu? Ele aceita o Sangyo como é. E tipo, é uma coisa muito devastadora, sabe? Porque é muito sofrimento e burrice pra uma pessoa só. A autora, ela faz uns desenhos muito bons. Então o sofrimento é presente nos olhos do Boom. É de partir o coração, sabe? E às vezes você chega até a achar bom que ele tá sofrendo, porque ele já teve algumas chances de sair dessa situação, mas ele não aproveitou. Mas ele não aproveitou porque ele tava sendo manipulado. E aí, quando ele quis fugir, que ele tentou algumas vezes, não deu certo. Então, assim, acaba sendo realmente chocante. E depois de um tempo que você já tá lendo a história, a conclusão que você chega é que os dois, o Boom e o Sangyo, o policial também, que tá ali tentando investigar algumas coisas, e você que tá lendo o manhwa, tá todo mundo maluco, todo mundo transtornado, todo mundo manipulado. Então essa é uma história pesada, agoniante, revoltante. É uma psicose à beira da loucura que nem 1000 anos de terapia intensiva para esses dois personagens resolveria o problema. E a história se baseia nisso, entre altos e baixos. Eu não achei que teve momentos românticos, apesar de rolar beijos, cena de sexos e tal, assim, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, mas enfim. Só que eu tava tão cansada mentalmente que eu acho que era apenas momentos em que o Sangyo não tava sendo tão filho da puta. E no máximo, alguns momentos fofos. Mas não tem como romantizar aquela relação tóxica entre um sociopata doente mental, violento, abusivo, e o outro doente mental, depressivo, com alta baixa estima, que precisa de acompanhamento psiquiátrico. Não tem como, sabe, romantizar uma coisa dessa. Eu tô rindo pra não chorar, porque é realmente pesado, gente. Como é um manhwa, então é colorido, as artes são dramáticas e obscuras, as expressões na cara dos personagens transmitem o desespero deles pra você, que você chega a ficar desesperado. É uma história alucinante, gore, com uma narrativa fluida, tensa, interessante, com fatos bem explicados e complexos, com personagens bem desenvolvidos. E os personagens são tão bem desenvolvidos que você acaba entendendo por que eles estão fazendo aquilo. Mas você não entende como que eles pensaram que fazer aquilo é o certo. Mas não se preocupe, sabe por quê? Porque se você entender a mente desses dois doentes mentais, significa que você também é. Entendeu? Então, o que importa é que a autora transmite tudo o que aconteceu até eles chegarem nesse ponto, pra você entender. Então, o manhwa é um horror psicológico que conta a história do casal mais disfuncional que é possível existir. Então, causa várias sensações ruins, esquisitas, complicadas em vocês, desconfortantes, mas é justamente isso que a obra quer transmitir pra você. Ela quer te deixar horrorizado. E isso é muito bom, apesar de ser ruim ao mesmo tempo, porque é reflexivo e profundo, sabe? A obra realmente te transmite várias coisas. E é por isso que a trama te prende, te empolga, faz você torcer pelos personagens, inclusive torcer para o personagem mais violento e com mais transtornos psicológicos, que é o Sangyo. Quanto mais a história avança, mais doente o fica. E você percebe que é basicamente um hospício escrito ali, mas não deixa de ser fascinante. E se você tiver estômago, você continua lendo, porque você quer saber até onde vai essa situação. Por que aquela situação está acontecendo? Se tem como resolver aquilo, se tem solução, por que eles estão agindo justamente dessa forma? Por que eu disse tudo? Qual o sentido disso tudo? E por que a autora fez uma história dessa e o que ela quer passar através dessa obra? Então você continua lendo, porque ela te prende do começo ao fim. E aí você vai lendo, fica traumatizado, sequelado, abalado, emocionalmente sensível e impactado. Tudo
ao mesmo tempo. E o pior, que as coisas que acontecem na história, são os comentários das pessoas. Tinha gente falando que tava lendo o manhwa pela 4ª vez, tinha gente falando que tava excitado com as cenas, que chorou com a história, que gostava da violência que o Boon sofria, e gente torcendo e achando bom quanto mais o Sang-yeon maltratava o Boon, quanto mais pessoas ele matassem, sabe? E vários outros comentários, né? E se vocês forem consumir a obra, boa sorte pra vocês não ficarem que nessas pessoas. Cuidado com os spoilers nos comentários também. E o final da obra é realmente bom, porque não tinha como terminar de outra forma. E essa semana eu li alguns manhwas, porque eu pretendia fazer um vídeo de indicação pra vocês. Mas por mais que acontece várias coisas terríveis nessa história e tal, me deixou um pouco traumatizada, pra falar a verdade, porque eu ia lendo e eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Gente do céu, quando eu sair daqui eu vou ter que ir no psicólogo. Não, acho que nem psicólogo resolve, é mais o caso de psiquiatra, sabe? Pensar que na vida real existem pessoas que passam por situações parecidas como essas. Faz você refletir um pouco mais e espero que você que leu perceba que o bullying que você faz hoje pode ser o pesadelo de alguém mais pra frente. Porque esses dois personagens, eles são só assim por consequência de todas as outras coisas que aconteceram por causa do que as outras pessoas fizeram com eles. Consequências do medo, do pavor, da insegurança, dos traumas, dos abusos que eles sofreram. E quando eu falo de abuso, eu não falo de forma sexual, é de todas as formas, seja com palavras, atos, xingamentos, uma forma de você humilhar uma pessoa, tudo isso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Me segue no meu Instagram, @nandageek. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.